achou que ele escalou o Léo Pereira como titular. Na verdade, o Davi Luiz sentiu uma lesão na coxa direita e nem foi para o jogo. E aí ele começou com o Léo Pereira. Até concordei. Davi Luiz não vem numa boa fase, na lentidão. Isso que a gente vem vendo nos jogos aí. Gostei do Wesley, ele dá mais profundidade, entrou bem contra a equipe do Maringá, merecia essa chance. E o Mateuzinho que vinha bem, né? O Wesley tem uma característica um pouco mais similar. E o Pedro é que eu não tiraria do time, né? Apesar dele não ter ido bem contra o Alcas, no último jogo contra o Fla-Flu, Maringá, a bola também não chegava, e o Gabigol ter tido uma movimentação maior, eu deixaria o Pedro de titular no Flamengo ali. Mas ele optou, o Flamengo foi bem no jogo, faltou alguns tipos de jogadas que eu cobro mais. O Flamengo já chegou ali aos 7 com o Ayrton Lucas, que venceu no nosso destaque, bola de longa distância. Aos 12, um golaço, ele que bate muito bem cruzado essa bola e fez Mengão aí 1-0. E ali a gente viu um ponto importante, que era o Matheus França fazendo o que o Everton Ribeiro fazia, que era dar profundidade para a lateral para jogar com Wesley e voltando ali como meia. E o Everton Ribeiro fazendo uma função de proteção aos volantes e ao mesmo tempo o Flamengo tendo saída de jogo. E não ficava aquele Everton Ribeiro ali que nos últimos jogos aí não estava conseguindo imprimir velocidade. Ficava ali os dois volantes e o Everton Ribeiro ajudando na marcação e ajudando o Flamengo a ter um pouco mais de saída de jogo. E o Curitiba é bem abaixo tecnicamente do Flamengo, não exigiu do clube, do Mengão aí, maiores dificuldades, são jogos mais pegados que a gente vai sentir, né, essa diferença aí nesse setor defensivo, mas o que eu vi foi o Thiago Maia um pouquinho mais recuado, às vezes como líbero, às vezes como terceiro zagueiro, mas fechando ali junto com o Gerson e o Everton Ribeiro que aprenderam a marcar e tendo uma boa saída de jogo, principalmente ali com o Ayrton Lucas, que é o nosso craque aí do ano, e o Wesley bem no jogo e o Matheus França fazendo essa função aí do Everton Ribeiro. O Flamengo chegou com o próprio Everton Ribeiro mais no final do primeiro tempo com um chute de longa distância e com uma jogada aérea ali que o Fabrício Bruno quase o Gabigol de casquinha ali, completou quase o Gabigol, fez o gol. O Flamengo veio para o segundo tempo, mesmo time, o mesmo tipo de pressão, só que faltando, né, o que eu acho, mas essas jogadas trabalhadas perto da área. O Flamengo conseguiu muito no primeiro tempo em cima de chutes de fora da área. O que eu cobro, essas jogadas ali, tudo bem que os times se fecham muito contra o Flamengo, mas quando vem, o Flamengo tem que ter esse tipo de jogada ali para infiltração. Não só pela lateral, chute de longa distância, mas perto da área para o jogador sair na cara do gol. E foi conseguir isso aos 10 na verdade. O Gerson sofreu um pênalti e o Gabigol bateu muito bem, 2-0, Mengão. E o Flamengo continuou ali, mas falta muito esse tipo de jogada um pouco mais próximo da área. Uma tabela para deixar um jogador livre para marcar, para não depender só de chute de fora. É um trabalho aí que o Jorge Sampaoli
vai ter. Aos 22 ele colocou o Igor Jesus, tirou o Thiago Maia. E aí, para nossa alegria aí, entrou o Bruno Henrique, voltando de longo tempo de contusão, saiu o Everton Cebolinha. O Cebolinha, infelizmente, assim, ele está oscilando muito, não está conseguindo fazer uma sequência de boas partidas, às vezes vai bem num jogo, muito 8 ou 80, ele até se movimentou bem contra o Maringá. E ali era para dar um ritmo para o Bruno Henrique. O Igor Jesus parado ali, né? Ele é mais fixo, aquele estilo mais João Gomes. O Flamengo não saiu tanto para o jogo, porque ele é mais marcador. Mas deu ritmo um minuto. Com o Thiago Maia, o Thiago em forma já saiu um pouco mais. E o Flamengo não criou. O Curitiba tentava algumas jogadas, o Flamengo ali também faltando essa saída. Aos 30 ele tirou o Matheus França, bem no jogo, dando isso aí, mas o Flamengo sem criar, e colocou o Marinho, o Gabigol, para a entrada do Pedro, né? Às vezes dá ritmo para um, para outro. Eu cobrei eu entraria com o Pedro por fase. Tava 10 jogos sem marcar, mas o Flamengo continuou ali um pouco sem espaçamento e precisa dessa aproximação para fazer essas jogadas, principalmente quando o adversário vem, e aproveitar essa brecha, não tem medo de ir para cima. E foi conseguir mais no final do jogo, uma cobrança de escanteio do Marinho, aí também jogada aérea com o Fabrício Bruno, e aí saiu de novo. O Vitor Hugo, que acabara de entrar no lugar do Everton Ribeiro, deu esse passe, esses em profundidade ali perto da área, e o Pedro ali na cara do gol não perde. Centroavante nato, Mengão, 3-0, para dar uma reerguida, uma animada, uma injeção de ânimo, voltar às vitórias, fazer um bom campeonato brasileiro, um dos jogos mais importantes do ano que se tornou esse contra o Nublense, e a gente também tem condições de virar contra o Maringá. E foco total na Libertadores. Mas é essa cobrança que eu faço, aproveitar quando o adversário vem e utilizar esse time mais técnico, o melhor time da América, para usar as tabelas, triangulações, jogadores pertos, para ficar ali na cara do gol, ter mais chances, que aí é mais chance do Flamengo fazer mais gols. Mas no mais é isso, galera. Você que ficou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal. E agora é foco total na Liberta, jogo importantíssimo, primeiro jogo no Maraca, o primeiro jogo em casa. Vamos comparecer, torcida, e vamos aí fazer os nossos primeiros 3 pontos. Se tornou um dos jogos mais importantes do ano para o Mengão. Um forte abraço e saudações rubro-negras.